Amém? Louvado seja Deus. Natan, meu filho amado, em quem me comprazo, Mateus 3,17, coloca ali por gentileza, livro de Mateus, capítulo 19, agora apenas um versículo, o versículo de número 6. Eu vou pegar emprestado a parte B desse versículo e vou tomá-la como título aqui dá nome à mensagem, e vou falar sobre o que Deus ajuntou, não separe o homem. Diz assim um texto sacro: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Bom, terça-feira, repito, no nosso Para Sempre Casados, a primeira temática será o que significa ser uma só carne. Parte B do verso: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esta hora da palavra, da ministração da palavra do Senhor, da pregação da palavra do Senhor, da explanação, da explicação da Tua palavra. Fale conosco esta hora, que a Tua palavra nos acerte em todos os sentidos, que a Tua palavra nos pegue, que a Tua palavra vá, meu Pai, e faça o que lhe apraz, e que ela prospere para tudo pela qual o Senhor a designou, em nome de Jesus. Repreenda todo obstáculo, todo espírito contrário à Tua palavra, que ela tenha vez, tenha voz entre nós, e aonde for o alcance desta palavra, que ela leve salvação, que ela leve cura, que ela leve libertação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bom, nós vamos pregar nesta noite sobre o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas desta feita, eu disse e repito, não vamos falar sobre casamento. Muitos casamentos que foram desfeitos, será que foi Deus que ajuntou? Eita! Mas nós vamos falar sobre algumas outras coisas que Deus ajuntou, que nós não devemos separar. Bom, o contrário também é verdadeiro. Há coisas que Deus, Natan, há coisas que Deus separou e que também nós não devemos ajuntar. Não faça isso. Ó, Gênesis 1:4 diz que fez separação, dentre outras coisas que Deus fez separação. A mensagem hoje não é esta. Pode ser que uma outra feita pregue sobre o que Deus separou, não ajunte o homem. O que Deus separou, não una. Tá? Ó, Deus separou a luz das trevas. Luz é luz, trevas é trevas. Não separe. Livro de Êxodo 8, versículo 23, Deus separou o seu povo do povo do Egito, o povo do mundo. O povo de Deus é o povo de Deus. Olha, Natan, eita, se não me fala a memória, eu vejo agora na minha mente um texto, Malaquias 3,18, que fala sobre a diferença. Eu coloco aí. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Mas o texto talvez mais clássico da separação é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao versículo 17, Natan. Eu queria ler, diz assim, olha, 2 Coríntios 6, 14 ao 17. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade há, ou pode haver, entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o 17 agora. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então o que Deus separou, ó, aprenda, também não una, não vai dar bom, né, Maitê? Não vai dar bom. Agora eu queria, na verdade, destacar, conversar com vocês um pouquinho sobre o que Deus ajuntou. Também não separe. Não separe. Vai além de casamento? Sim, vai além de casamento. Em primeiro lugar, o que Deus ajuntou, não separe. Deus ajuntou arrependimento e perdão. Eita, não há perdão sem verdadeiro arrependimento. E não há um verdadeiro arrependimento sem perdão. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Está no livro de Mateus, a primeira mensagem de JB e a primeira mensagem de JC
foram sobre arrependimento e perdão. Coloca aí, meu filho, por gentileza. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, versículo 1 e 2, perdão. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, depois Mateus 4, versículo 17. Um é João Batista, o outro é Jesus Cristo. Então, assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Daí por diante, agora é Jesus, passou Jesus, capítulo 4 de Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu contei aqui uma história de um irmão que me verbalizou, que estando um ano em uma igreja, nunca ouviu, pastor Henrique, ele nunca ouviu uma mensagem sobre arrependimento, nunca ouviu uma mensagem sobre os efeitos maléficos do pecado, nunca ouviu uma mensagem dos pastores, do pastor presidente, do pastor dirigente, que pregava todos os domingos, nunca ouviu uma mensagem sobre a volta de Jesus, nunca ouviu uma mensagem. Interessante, a primeira mensagem de JB, a primeira mensagem de JC, a primeira mensagem de João Batista, a primeira mensagem de Jesus Cristo se a gente pudesse dar título às mensagens, é arrependei-vos. Arrependei-vos. Hoje a gente poderia pegar emprestado o texto e colocar como título: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Portanto, amados, o que Deus uniu, arrependimento e perdão. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, e depois Mateus 6, 9 a 14, quero compartilhar com os irmãos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. O que nós temos ouvido aí, visto aí, é Evangelho. Evangelho é o evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro. Então não se fala em arrependimento, que você vai mexer com o ego humano. O que nós temos ouvido aí, visto aí, na verdade, são massagistas e não mensageiros. Massagistas de ego. A questão a intenção eu não posso perder um dizimista, eu não posso perder um ofertante, eu não posso perder um contribuinte, ainda que ele tenha uma vida dupla. Primeiro mas eu não posso perdê-lo, ele é um dizimista. Amém, amados? Evangelho. Mas o verdadeiro evangelho da Torá, evangelho de Jesus Cristo. Marcos 1:1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho que prega arrependimento, as mazelas do pecado, prega sobre o perdão divino, prega sobre a volta do Senhor. Um evangelho completo, um evangelho verdadeiro, não outro evangelho. Pastor, outro evangelho? Já naquela época tinha. Bota aí, Natália. Livro de Gálatas, não estava livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Diz assim: admira-me que estejais tão depressa, passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para o quê? Outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, viu? Mas ainda que eu mesmo, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além daquilo que temos pregado, seja o quê? Anátema. Seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além, que vos pregue outro evangelho, seja anátema. Então já naquela época existia outros, sabe, rapidinho, não é mensagem também, outro evangelho. Evangelho da fanatização, evangelho da ritualização, evangelho da legalização. Esse é o evangelho mosaico, é outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, da graça do Senhor. O contrário desse, evangelho da modernização. O primeiro evangelho da fanatização tudo é pecado. Tudo é pecado. Você sabe disso, não precisa especificar. O segundo evangelho da modernização, o contrário, nada é pecado. Porque você pode fumar, você pode beber, você pode cheirar, você pode, porque nada é pecado.
Esse é outro evangelho, tá? Evangelho da emoção. Evangelho, quer ver um? Evangelho da outro evangelho, o evangelho da comercialização. Tudo é pago, tudo é dinheiro, tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro. As mensagens são cobradas, a oração é cobrada, para cantar um hino é 1.000, para cantar 2 é 2.000, para cantar 5 é 5.000. E eu estou falando por baixo, né? Evangelho da comercialização. Evangelho da triunfalização. É outro evangelho. Evangelho da triunfalização. É o evangelho antropocêntrico. É o eu evangelho, onde eu sou o centro, onde o homem é o centro. Isso é outro evangelho, irmão. O que nós temos ouvido por aí. Me perdoe a sinceridade, se é que eu posso pedir, devo pedir perdão pela sinceridade. Na maioria das igrejas, na maioria dos casos, temos ouvido eu evangelho, não o evangelho. Outro evangelho, não o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro prega arrependimento, porque ninguém entrará no céu sem arrependimento. Aliás, está vendo, cara? Ó, sem perdão, arrependimento e perdão. Mateus 6, né? 14 a 16. E depois da oração do Pai Nosso. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, final da oração do Pai Nosso. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Arrependimento e perdão. Não separe o que Deus uniu. Qual foi o outro texto, Natan? Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Diz assim a palavra do Senhor: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. É isso aí. Nós precisamos nos arrepender, precisamos receber o perdão. Nós precisamos nos arrepender, precisamos perdoar. Nós precisamos receber o perdão de Deus, precisamos nos perdoar. Deixa eu destacar isso aqui, é muito importante. Precisamos saber nos perdoar. Eu aprendi isso, graças a Deus, obrigado. E precisamos perdoar a todos. A todos. Porque o perdão faz mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. O perdão é mais do que um bem que você faz aos outros. O perdão é um bem que você faz a você mesmo. E vocês não têm noção do poder do perdão. O perdão nos liberta do ofensor, do opressor. Olha, o perdão tem poder curador e sarador. O perdão cura, o perdão sara, irmãos. Amém? Amém? Não vamos pregar somente sobre perdão. Quero falar um pouco dele. Se você quiser, nós temos uma apostila cura interior, nossa apostila de cura interior. Aliás, não há cura interior sem perdão. Não há cura interior sem perdão. Nós temos uma página somente sobre o poder do perdão, o perdão e alguns mitos do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos perdoar. Eu tenho testemunhos aqui, irmãos, na psicanálise de centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas atendidas. Vocês não têm noção, né, de quando a pessoa conseguiu perdoar o que aconteceu na sua vida de bom. As bênçãos foram liberadas. Eita, o céu se abriu, janelas do céu, portas na terra, com a liberação do perdão. Precisamos aprender, precisamos liberar perdão. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu arrependimento e perdão. Não há perdão sem arrependimento. E não há verdadeiro arrependimento. Eu disse verdadeiro arrependimento, não remorso. Sem perdão. Segundo lugar, o que Deus uniu, não separe o homem. Eu gosto muito dessa, apesar de perdão também. Deus uniu a sua palavra e a sua oração. Eita, a palavra é dele, a oração é nossa. A palavra é do céu para a terra, a oração é da terra para o céu. A palavra é Deus falando com você, a oração é você falando com Deus. Porque Deus uniu, Deus uniu. Bota aí, Mateus 6,4. Eu falei Mateus 6,4, eu falei errado, é Atos 6,4. E quanto a nós, diz Pedro e os apóstolos,
E quanto a nós, da igreja primitiva já, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e a palavra. A oração e a palavra. Que Deus uniu e separa. Separa não. Né? Ah, pastor, eu leio muita palavra, mas quase não ora. Está errado. Errado. Muita oração e pouca palavra. Também está errado. Também está errado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muita palavra e pouca oração é formalismo. Agora, muita oração e pouca palavra é fanatismo. Vou repetir. Olha como é que ninguém presta mais atenção no pregador do que a Maitê. Muita palavra e pouca oração, perdão, é formalismo. Passar 10 horas lendo a palavra. Eu já passei 12 horas dia lendo a palavra. Passa 10 horas lendo a palavra, quando passa 1 minuto em oração. Eita! É formalismo. Muita oração. Passa uma vigília de oração, mas não pega a palavra para ler. É fanatismo. Andam juntos, não separem, que Deus uniu. Eu já contei aqui, acho que eu já contei aqui, né? Um barqueiro fez um barco, batizou o barco, né? Aliás, família de pescadores, falecido sogro pescador, os cunhados todos pescadores, nasceram dentro d'água, fazendo barco no quintal, rede dentro, né? Um cunhado batizou o barco de Titanic. Eu falei, rapaz, não faz isso não. Você lembra disso? Lembra disso? Eu falei, não faz isso não, rapaz. Contei para ele rapidamente a história do Titanic, do deus Titã, um deus grego e tal. Do Titanic, não é o maior, mas uma das maiores, se não me engano, a segunda ou terceira maior tragédia marítima de todos os tempos. E não faz isso não. Ele batizou o barco dele de Titanic. Sabe o que aconteceu? Precisa falar? O barco afundou, o barco foi a pique, o barco naufragou. Brinca, irmãos. Brinca com a verdade para você ver. Foi avisado, dava tempo de apagar e botar outro nome, né? Mas aí um crente fez um barco e ele fez diferente. Além de batizar o barco, porque eles têm de costume, ele batizou os remos, botou num remo ele botou a palavra oração, no outro remo ele botou a palavra Bíblia. Eita! Oração e palavra. Perguntaram a ele por quê? Ele falou assim, porque eu preciso dos dois. Eu preciso dos dois. E com equilíbrio. Porque se eu remar só de um remo, só com um lado, oração, o barco vai rodar só de um lado, mas não vai sair do lugar. Não vai chegar ao porto desejado. Eita! E o contrário é verdadeiro. Se eu remar só com outro remo, chamado palavra, não tiver oração, o barco vai rodar ainda que para o outro lado, mas também não vai sair do lugar. É oração e palavra. Eita! Eita, é oração e palavra. Eita, é oração e palavra. Para a gente atravessar o bravio mar da vida e chegar do outro lado, no porto seguro, no lugar desejado. É oração. Pega aí, e palavra. É oração e palavra. Com Jesus no barco. Porque com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Oh, glória a Deus, misturado com aleluia. Amém? Você precisa dos dois. Você precisa dos dois. Como é que está a sua vida de oração? E como é que está a sua vida de palavra? Eita. Irmão, vocês sabem que eu quase não faço isso mesmo não. De vez em nunca. Com todo o amor e carinho que lhe é peculiar. Pergunta para quem está se ladeando. Pergunta para quem está na sua dianteira, na sua retaguarda. Pergunta assim, como é que está a sua vida de oração? Pergunta assim com todo amor e carinho. Eita, agora com esse mesmo amor e carinho, com essa mesma educação, diplomacia, que eles são peculiares. Pergunta assim, como que está a sua vida com a palavra? Pergunta. Como que está? Eita! É oração e palavra. Aleluia, Jesus. Deus juntou, Deus ajuntou, Deus uniu. Não separe. Separa não. E tudo que Deus falou para você fazer, faça. Porque se não fizer, vai dar ruim. E manda quem pode. Deus. E obedece quem tem juízo. Nós. Você é juizado, que eu sei. Eita, precisamos correr. Hoje é ceia. Terceiro lugar, queria falar muito mais. Queria dar um passeiozinho rápido.
pelas páginas douradas. Vamos dar um passeiozinho, né? Uma viagem, um passeio rápido. Um passeio rápido, deixa Jesus, oração e palavra. Oração, palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, né? E terás um livro da lei diante de ti, e nele lerás todos os dias da sua vida. Vou só partear, para correr. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Só essa parte. Livro de Salmo 1, 2. Antes tenho o meu prazer, o seu prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Livro de Salmo ainda, capítulo 19, versículo 7. Eu vou recitar na versão que eu gosto mais. E a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra é terapêutica, quer ver? Para confirmar isso, a palavra terapêutica, livro de Salmo 107, versículo 20. E Deus enviou a sua palavra e os sarou, e os curou daquilo que lhe era mortal. Vamos para confirmar mesmo que a palavra terapêutica, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada dos gumes, e penetra ao mais profundo, ao ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos no Salmo, meu filho, Salmo 119, é o Salmo da palavra, versículo 9 diz assim: como conservará o jovem, aqui ó, eu o jovem, puro o seu coração, observando segundo a sua palavra. No mesmo Salmo 119, versículo 11 diz: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. No mesmo Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada no céu. Eita! Livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16 diz: sua parte A, buscai no livro do Senhor e lei. Buscai no livro do Senhor e lede. Livro de Jeremias 1, 12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mateus 5, 18 diz: não passará um i ou um tio da lei sem que tudo se cumpra. Eita! Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Livro de Mateus 22, 29, examinai as escrituras, ou melhor, 22, 29, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Examinai, João 5, 39 diz: examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Livro de Atos, capítulo 17, versículo de 11, diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam diariamente, todos os dias as escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Eita! Vamos pular para Efésios 6, 17, diz assim: tomai, parte B, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi a única arma ofensiva da armadura do soldado cristão para enfrentar a batalha espiritual. A arma que Jesus usou contra Satanás no deserto. Mateus 4, versículo 4, versículo 7 e versículo 10, ele diz: está escrito, eita! Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... bota o 15 e o 16, que desde a meninice, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Versículo 16, porque toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Agora 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz a palavra do Senhor: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, mas prega a palavra, pregue a palavra. Tiago 1, Natan 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvintes negligentes. Bota no 23, enganando-se a vós mesmo, porque se alguém é ouvinte e não praticante da palavra, a semelhança do homem que se contempla no espelho, seu rosto natural, e para logo vai, e até mesmo esquece de como era a sua aparência. Livro de Apocalipse, para fechar, de Gênesis Apocalipse, mas um passeio rápido. 1:3. Apocalipse 1:3 diz assim: olha, Jesus falou: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado aqueles que guardam as coisas escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Está próximo. Eita, agora mais rápido aí. Oração, meu filho. Primeira menção direta à oração, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, perdoa-me. E de Sete nasceu-lhe Enos, e também ele pôs um filho, o nome de Enos.
E a partir daí, se começou a invocar o nome do Senhor. A partir daí se começou a orar diretamente ao Senhor. A palavra você é profeta. Na oração você é sacerdote. Na palavra, irmão, você profetiza. Na oração você é sacerdotisa. Na segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? É muito conhecido. Se o meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Eita, Mateus 6,6, Jesus falou assim, olha, e tu quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta sobre ti, orarás ao teu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto, que vem em secreto, te recompensará. Eita, livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1, diz assim, e contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por qual causa, ou por quais causas você tem se colocado de joelho, orado diante do Pai? Precisamos correr, né? 1 Tessalonicenses, tá rapidinho, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar, orai incessantemente. Pastor, mas tu recitou há pouco Mateus 6,6, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta sobre ti, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E agora tu recitou 1 de Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Como é que tem que ficar 24 horas no quarto, então fechado, de joelho, orando? Não. Orar sem cessar é estar em um estado constante de oração. A oração do quarto, Mateus 6,6, é uma situação. A oração de 1 de Tessalonicenses 5,17 é um estado, é um espírito de oração. É uma permanência na oração. Você está trabalhando, está orando. Está correndo, está orando. Está dando um ônibus, está orando. Está lavando a louça, está orando. Eita! Não importa o que você está fazendo, mas você está orando. Você está em oração. Amém? Orar sem cessar. Terceiro lugar. Terceira coisa que Deus ajuntou, você não deve separar. Não separa, senão não vai dar bom. Se não vai dar bom, vai dar o quê, irmãos? Vai dar ruim. Fé e obras. Eita, fé e obras. Coloca aí, meu filho, 1 Tessalonicenses 1,3 e Tiago 2, 14 a 20. Eu vou botar outro texto que eu escrevi aqui. Depois, se der, você bota na agulha aí, Efésios 2, 8 a 10. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Operosidade da nossa fé. Eu não tenho certeza, essa não tem certeza mesmo não. Bota Apocalipse 2,13. Deixa eu ver o que está aí. Apocalipse 2,13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mas não negaste a minha fé. Deus conhece as nossas obras. Aliás, irmãos, a fé Deus vê, as obras são vistas pelos homens. Deus prefere. Quando aqueles 4 homens levaram o paralítico, Mateus 9, para Jesus, diz assim, e vendo Jesus a fé deles, eita, a nossa fé Deus vê, as nossas obras os homens têm visto. Outro texto que eu te dei, então, foi Tiago 2, 14 a 20. Coloca aí. O pessoal fala, Tiago contradiz Paulo. Nananina não. Eles se complementam. Uma total. Tiago diz assim, olha, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Porque existe uma fé sem obras, que é uma fé nominal, que é uma fé teórica, que é uma fé religiosa, que é uma fé farisaica, que é uma fé falsa. É isso aí, fé falsa, que é uma fé hipócrita, que é uma fé mentirosa, porque a verdadeira fé tem que ser acompanhada de obras. Segundo meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Caso pode semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou
uma irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados de alimento, falar nisso, Dani, as roupas, nós temos um bazar aí, irmão, no final do culto, se não tiver cantina, procure alguma coisa que te sirva, que sirva para alguém que você conheça e leve, porque a partir daí a gente vai dar para um bazar que é aqui próximo no bairro, aqui mesmo na rua da igreja. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Não separe o que Deus ajuntou. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem, mas eles não têm obras. Eita! O que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu te tenho outro texto aqui dentro da minha mente, Efésios 2, 8 a 10. Diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então tem que ter obras, e com as obras nós mostramos a nossa fé. Eita, fé, porque fé sem obras é morta. Não se separe, não. Amém? Aqui passou um irmão, passou muitos, né? Que dizia assim, eu tenho uma grande fé, eu tenho uma grande fé, irmão, eu tenho uma preocupação com isso, né? É verdade que no meu livro, lá no meu livro As Realizações da Fé, você vai ver, logo no prefácio, né? Pouca fé, pequena fé, nenhuma fé, grande fé, fé do grão de mostarda e tamanha fé. É verdade. Aliás, a fé pode ser acrescida. Vamos rapidinho. Esse vai ser um passeiozinho mesmo muito rápido. Bem rápido, tá? A definição meio que indefinida da fé é Hebreus 11:1. Porque a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11:1. Agora, como vem a fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Ou eu gosto disso aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, como a fé pode ser aumentada? Pode. Livro de Lucas 17:5. E oraram e disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Eita. Você já orou pedindo ao Senhor para aumentar a sua fé? Senhor, aumenta-nos a fé. A salvação é pela graça, Efésios 2:8, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é a fé que não vem de vós. O que não vem de vós é a graça de Deus, que é o dom de Deus. Só para explicar, porque tem muitos que acham que não. A fé é sua, ela é pessoal. Tem um ateu aí no Brasil, não vou dar o nome, que ele diz, eu queria ter a fé que os crentes têm, mas eu não consigo, por isso eu sou ateu. Ele não quis, ele não quer. Tá? A fé é sua. O milagre é de Deus. E milagres não se explicam, milagres se desfrutam. A fé honra a Deus, mas Deus honra a fé. Deus tem uma coisa com a fé, irmãos. Deus tem uma coisa com a fé. 1 Coríntios 13:13, que a 2 Coríntios 13:13 é a bênção apostólica, né? 1 Coríntios 13:13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. É uma das 3 maiores das virtudes cristãs. A fé está lá, porém o maior desses é o amor, mas a fé está lá, a fé está lá. Tem 2 coisas que Deus ele requer de nós, amor e fé, fé e amor e fé, fé e amor. E esperança também, está lá no texto, é verdade. Amém, amados? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é uma impossibilidade. Agradar a Deus. Na armadura do soldado cristão para a batalha espiritual, a fé também está. Se não me engano, Efésios 6,16, embraçando o escudo da fé. Se não me falha a memória, se não for daí, é isso mesmo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eita! Eu disse que ia ser bem rápido, então vamos falar o último aqui. Eu tinha que terminar com esse, mesmo que a gente falasse outros.
Eu vou terminar com esse. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E o quê? E o quê? E guardei a fé. E guardei a fé, guarde a tua fé. Me tirem tudo, irmãos, mas não me tirem a minha fé. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder a minha fé. Porque tudo que tenho até hoje é pela fé no Deus, é esse Deus que responde a nossa fé. Não separe. O que Deus ajuntou não vai dar para terminar, amados, hoje. Não separe. Mas deixa eu falar o último então, tinha mais alguns. Rapidamente. Não separe o que Deus ajuntou. Deus ajuntou. Eu tenho certeza mais que absoluta disso. Os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Não separe. Não confunda. Tá? Não confunda. E não separe. Tem muitas igrejas separando. Só dons. E por isso entraram no fanatismo. No reteté. Um espírito esteve aqui, não sei quem foi. Em um balaio de gato que você não sabe se é culto brasileiro, se é culto afro. Está dando para entender, não é? Você não sabe. Porque separaram fruto do Espírito dos dons do Espírito. Vamos, Natan. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos rapidamente. Não, eu vou ler 12 versículos a mais. Do 7 ao 11. Eu li do 8 ao 10, mas eu vou ler do 7 ao 11. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, no mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. O único que vem no plural, dons de curar. Talvez devido às variedades de doenças, ou segundo alguns teólogos, devido à diferença entre doença e enfermidade, entre enfermidade e doença. Bom, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas como lhe apraz, a cada um individualmente. Se você pertence à igreja de Cristo, à igreja invisível do Senhor, se você é convertido, é servo do Deus vivo, você tem no mínimo um dom. Deixa eu te falar, você tem no mínimo um dom e você tem no mínimo um talento. Aí já iria para a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 adiante, mas vamos lá para os frutos, não separe o fruto. Gálatas 5, 22 e 23, também são 9. Disse um pregador uma vez: eu quero crer, eu creio. Eu nunca contei, eu não sou biólogo. Nós sabemos que um dos principais símbolos do Espírito Santo é a pomba. Pomba tem algumas características que ela não tem fel. Pomba tem uma outra característica que esse pregador pregou uma vez, eu ouvi, nunca esqueci. Ela nas suas asas tem 9 penas em cada asa. Eita, meu Deus! 9 dons, 9 frutos. Deus vivo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé. Fé é dom e fé também é fruto. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cuidado a separar dons de frutos. Muito dom, nenhum fruto. Eita! Se o tempo nos permitisse, essa disciplina, essa temática paracritologia ou pneumatologia, que é a mesma doutrina, a doutrina do Espírito Santo. Muitas igrejas só tem dom, irmãos. Só tem dons. E deixa eu dizer que às vezes até tem mesmo, tá? Porque os dons de Deus são revogados. Tá? Vê se é Romanos 11, 29, que fala que os dons de Deus são revogados. Porque os dons e as vocações de Deus são revogados. Deus dá, Deus não tira. Pode ter certeza disso, são revogados. Deus deu, a pessoa pode até se desviar. Eu já vi gente virar curandeiro. Eu já vi. Passar para outra religião.
Deus não é criança que, menino que dá, te deu um carrinho, daqui a pouco não é meu, você me deu, não é meu, esse carrinho é meu. Menina, não te deu a boneca, não, essa boneca é minha. Menino, Deus te dá, Deus não tira o dom, Ele te cobra, grava isso aqui, como na parábola dos talentos, a prestação de conta. O que eu te dei com o dom que você fez. Paulo diz assim para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Eita. Agora, se eu tenho dom, esqueceu do fruto, que fora do caráter cristão, aí sabe o que vai acontecer? Gente, não quebra aquele relógio ali, por favor. Gente, o Mateus 7, então, 21, 22, diz assim: nem todo que me chama, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o 22, vão passando depois o 23. Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, é dom de profecia. Senhor, em seu nome não expelimos demônios. Alguns vão dizer, vamos lá, é dom de discernimento de espírito. Senhor, em teu nome não fizemos milagres, é dons de operação de milagres, ou não curamos, dons de curar. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta ter os dons e não produzir os frutos. Eita! Não separe, pastor. Alguém me perguntou: o que é mais importante, pastor? É difícil, né? O que é mais importante? Dons do fruto. Eu sei de uma coisa. Os dons não têm a ver diretamente com a salvação. Está lá, olha ali, acabamos de ler o texto. Os frutos, sim. Eita, terceiro. Não adianta você ter dons, não ter amor. Não adianta você ter. Já vi um maluco falando assim: eu tenho os 9 dons do Espírito Santo. A gente nem sabe se Paulo os tinha. Pode ser que tivesse. Mas olha, eu tenho os dons. Mas você tem mansidão? Eu tenho os dons, mas você tem domínio próprio. Eu conheço. Posso falar, irmãos? Posso falar? Fala, pastor, posso falar? Eu conheço um monte de crentes que tem dons. Está me devendo um dinheirão aí, um tempão, no nosso comércio. Colega Natan, vou falar isso para alguns clientes. Romanos 13:8, parte A: a ninguém fiqueis devendo nada. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Tem dom, mas não paga os outros. Tem dom, mas fica falando mal dos outros. Tem dom, mas não tem caráter. Não separe. Deus nos juntou, não separe. Não separe. Então vamos terminar. Eita, 6 minutos. O que Deus ajuntou. Tânia, Natan ou Nayara, o que Deus ajuntou. Grave isso. E nós tivemos aqui algumas coisas. Não separe o homem. Se Deus quiser, quem sabe? É Ele que manda em mim, depois é Tânia. Primeiro é Ele. A gente prega sobre o que Deus ajuntou. Não separe, parte 2. Em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado e glorificado.